Salve pessoal, beleza? Venho mais uma vez aí fazer um vídeo caseiro, falar sobre conteúdos específicos aí associados às áreas das ciências, principalmente química e biologia, e é tão caseiro que eu estou fazendo na cozinha da minha casa, tá? Então olha só, senhores, hoje eu vou falar um pouco sobre química, história da química, tá? E depois a gente desenvolve aí numa sequência de aulas outros conteúdos. Por exemplo, quando nós falamos em química, existe um conceito histórico por trás desse conteúdo. E um desses conceitos históricos por trás está associado aí desde a descoberta do fogo, que passa lá pela era do bronze, que passa por civilizações antigas como os egípcios, os chineses, e chega aí na Idade Média, tem aquela ideia da alquimia, e também existem aí várias etapas que constituem a química clássica e contemporânea, né? Por exemplo, quando a gente fala de química, tudo começou aí com a descoberta do fogo. E por quê? Por que o fogo foi tão importante para a química? Os homonoides que existiam há milhares de anos atrás, eles caçavam e tal, só que eles descobriram que o fogo tinha um potencial muito grande. Além da caça, tinha um potencial também de alterar a consistência da carne, por exemplo. Aquela carne que era dura, quando ela era cozida, ela ficava mais macia. Ou seja, quando altera a textura da carne, altera as propriedades químicas. Então, portanto, o mero fato de cozinhar milhões de anos atrás era um processo aí que deu origem às intervenções químicas que nós conhecemos hoje, né? Depois da descoberta do fogo, a Idade do Bronze foi um processo essencial. A Idade do Bronze foi o processo onde começaram a ter o que? A manipulação de metais. Então, o mero fato de manipular metais, de aquecer, resfriar, isso também são intervenções químicas que trouxeram heranças até hoje, né? Não dá também de falar de histórico-químico se a gente não citar, por exemplo, os egípcios. Há 1400 anos atrás, antes de Cristo, os egípcios, por exemplo, eles já eram capazes aí de fazer um processo de conservação de cadáveres, que é o processo de mumificação que nós conhecemos. Fizeram aí bebidas fermentadas, enfim. Então eles conseguiram contribuir bastante. O outro fato importante foi a descoberta do vidro, né? Foram os egípcios aí que descobriram esse processo e os chineses depois conseguiram dominar essa arte de uma forma muito mais complexa, né? Os chineses também, há 400 anos antes de Cristo, também foram capazes de contribuir para essa química clássica que nós conhecemos. Por exemplo, os chineses desenvolveram a pólvora, desenvolveram a porcelana, e eles descobriram substâncias que no âmbito industrial são utilizadas até hoje. Por exemplo, óxidos, óxido de ferro, óxido de cromo, derivados da amônia, foram descobertos pelos chineses há 400 anos atrás, né, antes de Cristo. E quando a gente fala dessas civilizações, não dá para não falar da Grécia, né? A Grécia, com aquele âmbito pensativo, filosófico, e o Aristóteles, por exemplo, foi o cara aí que contribuiu para a química. O Aristóteles, ele foi o primeiro cara a cogitar a possibilidade de explicar o que rodeava as pessoas. Então ele foi o primeiro cara a falar sobre a matéria. Então ele deu a ideia que tudo que existia ao nosso redor era formado por 4 componentes básicos, que era terra, água, ar e fogo. Lógico em proporções diferentes. Por exemplo, se eu pegasse essa caneta aqui, nas ideias de Aristóteles, o que ele pensava? Essa caneta aqui ela é constituída pelos 4 componentes, porém em quantidades diferentes. Então essa caneta aqui ela poderia ter, sei lá, 30% terra, 50% ar e o resto de fogo, por exemplo. Então isso eram as ideias do Aristóteles, teoria dos 4 elementos. Há 2000 anos atrás, lá na Grécia Antiga, tinha essas escolas filosóficas. Aristóteles era muito conhecido, só que existia também um filósofo chamado Demócrito e o seu pupilo Leucipo. Eles também começaram a explicar um pouco sobre a química. Então o Demócrito, existe até historinhas que falam que ele pegou um bloco, começou a dividir esse bloco em partes iguais, até que chegou uma hora que ele não conseguia dividir mais, e aí o fato de não conseguir dividir mais, ele falou que chegou no limite. Então aquele limite ali seria um limite onde a matéria não seria indivisível. Então ele deu o termo átomo. A palavra átomo significa indivisível.
né? Então, hoje, essas teorias das partículas indivisíveis são utilizadas até hoje. Foi ela que foi o grande catalisador da química contemporânea, a química clássica que nós conhecemos. A química do primeiro ano, por exemplo, que se baseia na tabela periódica, ela é como base aí as ideias aí de Demócrito das partículas indivisíveis e assim por diante, né? Bom, depois que teve esse processo, teve uma outra era que foi a era da alquimia, que era uma mistura de ciência com magia, onde o objetivo deles era o que? Achar o elixir da vida, a pedra filosofal, a vida eterna e assim por diante. Obviamente acho que ninguém conseguiu, mas deixaram heranças. Por exemplo, a palavra laboratório veio proveniente da alquimia, né? A própria palavra alquimia, ela ela deriva, né? Ela dá o termo química depois e assim por diante. Então o objetivo nessa conversinha básica aqui nesse vídeo é retratar esses períodos históricos que aconteceu, que deram origem a essa ciência maravilhosa que nós conhecemos hoje como química. Tudo bem? Os próximos vídeos eu começo a falar sobre características, propriedades da matéria e a gente gradativamente vai desenvolvendo até chegar nas partes mais específicas como físico-química, químico-orgânica e assim por diante, beleza? Espero ter sido objetivo, como eu falei, o meu objetivo é só agregar informações. E é isso, beleza, gente? Obrigado, fiquem na paz, saúde e paz, o resto a gente sempre vai correr atrás. Fechou? Fui!